Olá, pessoal! Aqui é Deise do Gestão Cast. Sejam todos bem-vindos. Hoje eu estou aqui muito feliz na gravação do nosso segundo episódio com o meu convidado, Fernando Amaral. Gratidão, viu, Fernando, por você ter aceito meu convite. Eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, a Inovanet, a Inalte Produções e a Sunshine Florida Drinks. Então, hoje nós vamos bater aquele papo de alto nível que vocês já estão acostumados. E eu gostaria de, antes da gente começar, apresentar o professor Fernando Amaral para vocês. Eu vou pegar aqui minha cola, viu, Fernando? Porque você faz muita coisa, homem. Professor Fernando Amaral é formado em administração, especialista em finanças corporativas, mestre em administração, tem um MBA em finanças e controladoria, já deu aulas na FGV e nas principais universidades do estado, e atualmente ele é CEO na FBC Finanças. Então, Fernando, gratidão, viu, por você estar aqui com a gente. Dê a sua aula, que eu sei que você é bom nisso. E eu gostaria, Fernando, de começar o nosso bate-papo perguntando a você qual é a sua visão, como é que você vê essa questão da reforma tributária. Né? A gente sabe que tem sido pouco discutida, né? O pessoal está com muita dúvida em relação à reforma tributária. Então, diz aí para a gente o que é que você está achando disso. Deise, minha querida, muito obrigado pelo convite. É sempre uma honra atender suas solicitações. Eu acho que a gente consegue trazer para os seus ouvintes um debate qualificado para trazer para as pessoas mais conhecimento a respeito de temas importantes. Então, muito obrigado pelo convite. Fico sempre à disposição, minha amiga. A reforma tributária é uma coisa super importante, né? O país está se alinhando aí com mais de 170 economias, tributando apenas no consumo. Eu acho que ninguém, em sã consciência, pode ser contra uma reforma tributária aqui no Brasil. É verdade. A nossa tributação é uma insanidade, realmente. São mais de 2 bilhões de reais gastos por ano. As empresas gastam 2 bilhões por ano só para calcular imposto. Quer dizer, é um dinheiro super mal empregado justamente por causa da imensa complexidade, né, da gestão tributária que as empresas precisam fazer. Principalmente nas atividades que uma empresa tem em outros estados, cada estado com sua legislação de ICMS diferente, de ISS diferente, então é um manicômio. Aqui no Brasil, realmente, empreender é um atestado de loucura. Então, todo mundo precisa ser consciente que a reforma é importante. O que está sendo discutido, né, muito qual a forma como essa em específico está sendo tratada, porque essa já é a quarta vez que tentam fazer uma reforma da Previdência, né? A gente teve a primeira vez em 95, FHC, 2003, governo Lula 1 e 2008, governo Lula 2. Então, já é a quarta vez que estamos tentando, só que a forma como essa versão está sendo tratada é que está sendo questionada. Quer dizer, os parlamentares tiveram menos de 48 horas para apreciar o texto. Sim. E isso é muito temerário, porque eu acompanho já vamos dizer assim, algumas décadas a economia nacional, a economia aqui do Estado, e eu não me sinto apto a dizer qual o impacto na economia que essa reforma vai causar. Sim. Eu não me sinto apto. Eu preciso de mais tempo para poder dar dar a minha avaliação, para eu dizer o que é que acontecerá com a economia. A única coisa que, para mim, está bem visível o grande objetivo da reforma tributária é desonerar a indústria, certo? Acabar com o efeito cumulativo dos impostos na cadeia produtiva brasileira. Estima-se que a complexidade tributária brasileira faz com que a indústria pague impostos cumulativos da ordem de 500 bilhões de reais. Então, essa reforma tributária vem zerar com essa cumulatividade de impostos. Só que, como o país não está estudando nenhuma forma de enxugamento do gasto público, quer dizer, o país não pode abrir mão de uma arrecadação de imposto cumulativo, mesmo sendo cumulativo, sendo ruim para a economia, não pode abrir mão de 500 bilhões de arrecadação sem enxugar uma despesa do mesmo valor. Então, está sendo desonerada a indústria 500 bilhões, alguém vai ter que pagar a conta desses 500 bilhões. Então, o que é que está muito bem desenhado é que, pela forma que está sendo tratada a reforma tributária, comércio e serviços vão ficar com 480 bilhões dessa desoneração e agronegócio vai ficar com 20 bilhões. Aí fechou a conta dos 500 bilhões que está sendo desonerado na indústria.
Então, esse ponto é um ponto que a gente deveria estar tratando, porque por ano o país tem algo em torno de 600 bilhões de renúncia fiscal. Então, 600 bilhões de renúncia fiscal, o que é uma renúncia fiscal? Você pega um determinado segmento da economia que não performa bem, que é amigo do rei, quer dizer, é amigo da classe política, você vai privilegiar aquele setor fazendo renúncia fiscal. O governo, o Estado, ele não arrecada nada ou muito pouco de impostos relativo àquela atividade. Mas só que é uma atividade ruim, mal feita, mal gerida, que se não tiver a reforma que se não tiver renúncia fiscal, ela colapsa, ela vai à falência. Então, se você mantém um setor por causa da intervenção de uma renúncia fiscal, esse setor não deveria existir. Sim. Era melhor que abrisse o mercado para aquilo ali, que acabasse com essa reserva de mercado. O que é uma reserva de mercado? É quando você protege tanto um determinado setor que você cria uma barreira de entrada para novos concorrentes. Sim. Então tem legislação, só pode aquelas pessoas. É mais ou menos o que ocorre com o petróleo. Aqui no Brasil, o refino, não existe mais monopólio da Petrobras. Mas só quem é um maluco que vai adentrar e investir bilhões e bilhões de reais em refino no Brasil com essa instabilidade jurídica? Que daqui a pouco o governo com a caneta vai dizer, a gasolina é R$1. E você que faz o refino, como é que você fica nessa história? Como é que você dorme com uma zoada dessa? Você não consegue dormir. Você não consegue competir com o governo dizendo que a gasolina agora é R$1. Então, quando você cria uma reserva de mercado, é péssimo. E o setor que trabalha sob o guarda-chuva de uma renúncia fiscal é um setor ruim, que performa mal, que tem má gestão e só faz o quê? Entregar produto e serviço ruim, caro. Então, você tem 600 bilhões de reais de renúncia fiscal rodando no país anualmente, que se você pegasse num programa até gradativo, não vamos também ser tão impetuoso assim, faz num programa gradativo, em 5 anos, 10 anos, acaba com renúncia fiscal, para também não quebrar a economia, não quebrar essas empresas de uma vez. Meu amigo, você vai ter que investir agora em tecnologia. Você vai ter que ser bom, porque eu vou abrir o mercado, vai vir chinês, vai vir coreano, vai vir qualquer pessoa que seja. E eu vou tirar a alíquota em cima disso daqui e você vai ter que performar bem. Aí você consegue mais recursos do que você está conseguindo fazendo a reforma tributária. Então, esse desenho mal feito, além de outros que a gente vai conversar aqui, que adentram mais no campo constitucional do que no campo tributário especificamente, é o que se vê como mais perigoso, como mais inconsequente dessa reforma. Sim. Tem 2 meses ainda de tramitação dela no Senado. A esperança que as pessoas, né, de bom senso têm é que isso seja dado uma lapidada por lá. Mas do jeito que as coisas estão acontecendo aqui no Brasil, é capaz da gente não conseguir esse refino, né, que precisa. A reforma é importante, é urgente que se faça, todo mundo que é saudável tem concordância com isso. A única coisa que está sendo levantada em consideração, que está sendo levada em consideração é o caminho que estamos fazendo para tratar dessa reforma. É a brevidade da discussão e é a forma como ela está sendo estruturada. Em torno de quê? É de renúncia, é o fim da acumulatividade dos impostos da indústria? E por que a gente não está falando de enxugamento de máquina pública e de renúncia fiscal? É verdade. Tem vários pontos aí que não estão claros, né, para as pessoas. Verdade. Agora, Fernando, a gente sabe também que a questão da reforma tributária também, depois que ela for aprovada, né, não vai ser uma coisa rápida. A gente sabe que vai demorar uns anos ainda. Então, assim, dentro disso que a gente está falando, eu queria que você conversasse com a gente também em relação a como você vê a questão do nosso Estado hoje, né? Esquecendo um pouquinho da reforma, porque a gente sabe que ela não vai surtir esse efeito para uma coisa imediata, né? Mas a visão hoje que a gente tem do nosso Estado, enquanto a nossa economia, a gente vê muita questão das pessoas falarem aqui, para Natal especificamente, a saída das indústrias, né? Então, como é que você vê essa questão, Fernando? Deise, o que é que ocorre? Todos os regimes especiais de tributação que estão em vigor hoje, com a reforma, eles vão expirar, eles vão terminar de ter validade em 2032. Sim.
Sim. Então, até lá, os regimes estão, né, proporcionando essa guerra fiscal, o ICMS mais barato num estado, que é para atrair indústria, o ICMS mais caro em outro estado afasta a indústria. O Rio Grande do Norte tomou o caminho equivocado de aumentar a alíquota do ICMS, até em itens da cesta básica, que tem ICMS cobrado. A pessoa, não, cesta básica não tem cobrança de imposto. ICMS tem, sim, e é o segundo maior do país, é o nosso, só perde para Piauí. Então, quando a gente vê essa guerra fiscal que tem, e a reforma tributária é bacana, porque ela acaba com a guerra fiscal entre os estados, mas é como você disse, vai levar muito tempo para essa reforma tributária chegar no seu ápice. Eu estava recordando ainda há pouco que a primeira versão que eu conversei sobre a reforma tributária foi em 2017, mais ou menos, lendo um currículo de uma pessoa que está por trás do arcabouço, né, de toda a estrutura que a reforma tributária está sendo desenhada, Sim. que é o Bernardo App, é um tributarista bem conhecido, e que, pelas características dele, eu fiz diversas expectativas, né? E elas se confirmaram com esse texto atual, né? A gente, na época, a gente tinha dito que essa reforma ia durar pelo menos 40 anos, e vão durar 50. Quer dizer, meio século para poder fazer a transição. É muito tempo. E a gente tinha, não, rapaz, pelos meus cálculos aqui, isso aqui, pela complexidade tributária, de você mudar um estado como São Paulo, que é um estado produtor, ele tem o consumidor também, mas ele é produtor. Se você pega um estado como São Paulo, que produz muito, arrecada muito, porque produz muito, e ele agora vai ganhar o imposto, vai receber o imposto somente pelo que consome, Sim. é uma perda de arrecadação expressiva. Então, você pega agora, vamos pegar 2 balizadores para a gente chegar no caso do Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte, ele vem historicamente perdido a sua inteligência industrial, né? A sua diversidade industrial tem perdido. Por quê? Porque como adotamos uma das maiores alíquotas de ICMS do país, a gente deixa de ser competitivo. Então você pega Paraíba, nosso vizinho aqui. Historicamente, a gente se orgulhava muito. Não, a gente é mais, né, a nossa complexidade tecnológica, nós temos uma economia mais vibrante que a Paraíba. Isso já acabou, já tem pelo menos 5 anos. Sim. Então, a Paraíba hoje tem uma alíquota de ICMS bem menor do que a nossa. As nossas indústrias estão indo para lá, estão performando muito bem, tem diversas que foram para lá. E aí, a gente vê que, ora, perdemos a indústria e a capacidade de arrecadação pela produção. E temos uma economia muito frágil de consumo aqui. Então, a reforma tributária ela vai criar 2 regimes de compensação para essas perdas. O primeiro, que é o regime de compensação de benefício fiscal. Esse daí vai trabalhar nas perdas em específico com relação ao que o Estado produz e arrecadava para isso. E aí o Estado brasileiro vai criar uma contrapartida para compensar essa perda do Estado que produzia e ganhava arrecadação através da produção e agora se torna somente pelo que arrecada como consumidor, porque a reforma tributária, a tributação agora é só no consumo. Então, se você tem um Estado grande como São Paulo, que produz e consome, a arrecadação agora é só pelo consumo, não mais pelo que produz. E o Rio Grande do Norte só tem arrecadação praticamente pelo que consome. E é muito pouco, a gente não consegue mandar, a gente não consegue ter um funcionamento da máquina pública aqui no Estado, do jeito como tem hoje, né, somente com o consumo. Para você ter uma ideia, Deise, dos impostos federais que o Estado do Rio Grande do Norte arrecada e passa para a União, a cada R$100 que o Estado do Rio Grande do Norte arrecada e encaminha para a União para receber de volta, ele arrecada 100 e recebe de volta 146. Por quê? Porque é um estado das contas públicas, onde as contas públicas são insustentáveis. A gente gasta mais do que arrecada. Eu, desde 2017, quando eu previ do tempo recente, né, um colapso catastrófico das contas públicas com o antigo governador Robson, quando eu disse o Estado do Rio Grande do Norte quebrou mesmo, não vai se recuperar, tanto que de 2018 vem de salário, veio acabar de ser pago. Salário de 2018 do governo do Estado do Rio Grande do Norte veio ser pago agora em 2022, com verba sobressalente, de pandemia e tal, não sei o quê. Então, a gente vê que o Estado do Rio Grande do Norte colapsou desde aquela época,
não tem plano de negócio, não tem um projeto para sair dessa situação. A situação só se agrava. Saiu agora uma matéria sobre a elevação do rompimento do teto com gasto com pessoal, né, que é a lei de responsabilidade fiscal. São coisas que eu venho denunciando isso desde 2017. A gente bate muito nessa tecla. As contas do governo do Estado do Rio Grande do Norte são insustentáveis. Eu ainda não estudei o ano 2022, mas eu acho que até o final do mês eu consigo estudar e dizer como é que foi a performance do Estado do Rio Grande do Norte do ano 2022, mas só para o nosso ouvinte ter mais ou menos um panorama. Em outubro de 2021, em um veículo de comunicação aqui da cidade, a gente estava tratando desse assunto, eu disse, pela minha estimativa, o governo do Estado do Rio Grande do Norte vai encerrar o ano 2021 com 1 bilhão e 200 milhões de calote dado em fornecedor, que é o que a gente chama em contabilidade pública de inscrição em registros a pagar. Então, pela minha estimativa, ia encerrar o ano com 1 bilhão e 200 milhões. Em abril de 2022, quando o Estado divulgou as contas públicas, eu tinha estimado 1 bilhão e 200 milhões e o calote foi de 1 bilhão e 210 milhões. Então, eu errei em 10 milhões de reais, para mais ainda, para o pior, né? De calote que foi dado. É no Zezinho que fornece o programa do leite, é quem fornece o material hospitalar para os hospitais, é quem fornece alguma coisa para a escola pública, entende? Então, o calote foi dessa monta. 2022, até onde eu consegui ver ano passado, ia ser uma situação bem pior. Né? Embora veio verba sobressalente da pandemia e tal, não sei o que, mas a coisa configurou-se como bem pior. Então, hoje, o que a gente tem de pronto com relação à reforma tributária é, Estado como São Paulo, que tem produção e tem consumo, ele vai cair no que a gente chama de fundo de compensação de benefício fiscal. Então, ele vai ter uma compensação pela perda da arrecadação. Mas um estado pobre como o nosso, do Rio Grande do Norte, ele já vai cair no Fundo de Desenvolvimento Regional, onde, parágrafo 8º, artigo 11, o recurso da União para suprir a perda da arrecadação desses estados insustentáveis como o nosso, sim, o orçamento é ilimitado. Então, a reforma tributária, em nenhum ponto, ela trabalha a questão do equilíbrio fiscal, de gastar menos do que arrecada. Isso não está no texto. Então, Estado como o nosso, que arrecada menos do que gasta, manda 100 reais para Brasília e recebe de volta 146, porque é insustentável. A cada 100 reais que São Paulo manda, ele recebe 8. Então, é um Estado que tem uma arrecadação pujante, mas a contrapartida da União é menor porque pega o dinheiro e transfere para onde é insustentável. Então, o Rio Grande do Norte é insustentável, a reforma tributária vai deixar mais a gente de pires na mão, e aí vem a segunda parte das críticas que eu faço com relação à reforma tributária, é que nosso Estado é insustentável do ponto de vista fiscal, certo? E aí o que é que vai ocorrer? Nós vamos cair nesse fundo de desenvolvimento regional, como a gente estava conversando. Só que, no artigo 157 da reforma tributária, está arquitetada uma arma política contra governos e prefeitos. Por quê? Cria-se um conselho obscuro de gestão fiscal no país, onde eu, Estado, produzi e vendi e agora quero minha arrecadação pelo que eu vendi no consumo. Eu vendi no consumo tanto e eu quero ter a minha contrapartida. De acordo com o que está sendo ventilado na mídia, é que a tributação vai ser algo em torno de 25% do que faz para bens e serviços, certo? É 25%. Então, o Estado vendeu o bem ou produto, que é 25% daquele tributo. Mas só que é um economista, uma sala obscura lá para Brasília, que vai dizer, você é alinhado comigo. Eu vou lhe dar os seus 25%. Não, você não é alinhado comigo, não. Eu vou lhe perseguir politicamente. Você não vai ganhar 25%, não vai ganhar 24%, 23%, 22%, 21%. E aí, fica essa caneta. E o que é que a gente precisa entender? Não, mas, Fernando, entenda, vai ter o que eles chamam de Conselho Fiscal Nacional. Deise, é muito nítido que se você tem o governo,
tanto na esfera federal, como governo estadual e prefeitura, se você tem a máquina pública na mão, você forma a maioria muito facilmente. Veja que essa reforma tributária, até quem é oposição votou a favor, porque você recebe 5 bilhões de emenda de orçamento secreto num dia, você, político, né, com desprezo pela coisa pública, você fica bonito e satisfeito, porque você vai ganhar ponto com o seu eleitorado, você ganha o dinheiro público para fazer essas obras que não dão em nada. Então, você tem esse rabo preso para aprovar certas coisas. Então, é muito notório que governo, em todas as esferas, forma a maioria muito facilmente. Aí você tem um conselho fiscal desse, arma política contra opositores, fica extremamente temerário como é que vai ser daqui para frente, sabe? O que é que eu penso? Fernando, mas teria alternativa para isso? Óbvio que tem. Se você, em vez de um conselho fiscal que é humano, ideológico, você faz uma câmara de compensação, como tem o regime de boleto que coordena a economia do Banco Central, é uma câmara de compensação. Não tem ninguém ali por trás dizendo, rapaz, esse cliente aqui pagou esse boleto, pegue R$1 para fulano, banco tal, porque compensou o boleto. Não existe ninguém precisando fazer esse tipo de decisão. É uma câmara de compensação. Então, você faria a câmara de compensação, o Estado vendedor, por exemplo, o Rio Grande do Norte vendendo aqui uma coisa que foi produzida lá em São Paulo. Então, vendeu aqui, consumidor final, do que emitiu a nota fiscal de venda, consumidor final, sai a parte do IVA, que originou-se em São Paulo, que essa mercadoria veio de lá, Rio Grande do Norte, manda para São Paulo essa coisa lá. Isso é automático, é tecnologia, isso não precisa ter ninguém coordenando esse tipo de atividade. Mas eu estou vendo nitidamente uma forma de criação de arma política. Coisas muito similares, ocorreu em países onde se descambou numa ditadura. Né? Você vê essas intervenções, esse apoderamento, esse engrandecimento do Estado em cima do indivíduo, em ditaduras aqui próximas a gente. Venezuela é um caso assim. Então, quando o Estado é muito grande, concentra muito poder em cima do indivíduo, o indivíduo fica esmagado. E isso é uma coisa clara que vai acontecer aqui no Brasil. E com relação ao Rio Grande do Norte, essa reforma, como a gente agora vai vir somente no consumo, então o Estado não tem como sustentar, já não tem, mas vai ficar menos ainda, e indústria nenhuma vai sentir interesse e atração de vir para o Estado do Rio Grande do Norte, já que, por exemplo, ela pode estar perto do centro de matéria-prima, lá no Sudeste, e ficando por lá. Aí, aqui vai ser só o consumo. Então, tanto faz ela produzir aqui, na Paraíba e tal, não sei o quê, ela tem que ficar onde? Mais perto da matéria-prima. E nós não temos, eu tenho um artigo que eu escrevi, tem alguns anos, não lembro nem o ano que eu escrevi, chamado A Década Perdida do Rio Grande do Norte, que foi esses anos que antecederam até o atual governo o governo da atual governadora Fátima. A década perdida, que foi o quê? Tivemos 10 anos onde indústrias ensaiaram performar aqui, né? E acabaram indo embora. E dentro desse contexto perverso de empobrecimento de Estado, do Estado do Rio Grande do Norte, vem a questão logística, quer dizer, você tem um porto em Natal onde o calado, quer dizer, a profundidade do rio é muito baixa, você não consegue atracar um navio de maior profundidade aqui. Como é que você é o maior produtor de energia eólica que tem no Estado, mas tudo que chega aqui tem que descer em Recife, porque o porto da gente não tem condição de receber o navio, e como é que você sai nas ruas da Ribeira com uma pá de uma coisa eólica daquela ali, uma pá daquela que tem sei lá quantos metros de comprimento, o negócio daquele, como é que você passa com uma pá daquela na Ribeira? Não tem como você passar por uma pá por ali. Então você desce em Recife, vem vindo de lá para cá, isso tudo inviabiliza. Por quê? Aonde é que acaba recebendo o aparato, né? A estrutura de manutenção, de fornecimento, de insumos de energia eólica, que o destino é o Rio Grande do Norte. Aonde é que fica? Concentra tudo em Recife, realmente. Então, nós não vamos ter nenhum incentivo para que a indústria venha para cá,
nosso estado vai ficar bem pobre, porque realmente vamos receber arrecadação somente do que consome, e a nossa economia é muito pobrezinha, ela é muito frágil. Quer dizer, aqui, se o governo do estado atrasa salário de funcionalismo, e ele tem um peso importante dentro da renda do estado, se o governo do estado atrasa, o comércio sofre, só falta enlouquecer. É desse jeito. Porque boa parte da renda das pessoas com carteira assinada são funcionários públicos, né? Quando a gente fala entre ativo e pensionista, a gente está falando ali que são efetivamente funcionário público, algo em torno de 130 mil pessoas. É um estoque considerável de pessoas. E quando você olhar no núcleo familiar, você multiplica isso aí por 4. Então, estamos falando ali de mais de 500 mil de pessoas que gravitam dentro do universo do funcionalismo público, e quando essa máquina não funciona, a tendência é que funcione cada vez pior, com a queda da arrecadação que vai ter, então isso daí acaba sendo um cenário bem pessimista aqui para o estado do Rio Grande do Norte. O que é que eu penso, sabe, Deise? Eu falando isso na rádio até esses dias. O Rio Grande do Norte poderia até se despreocupar com essa pauta. Sim. Porque em economia fica muito evidente uma coisa. Você precisa se preocupar naquilo que lhe dá vantagem comparativa. O que é isso? É quando você tem um talento econômico, um potencial econômico que os seus vizinhos, seus concorrentes não têm, e você se especializa tanto naquilo que aquilo é uma fonte de exportação de bens e serviços, certo? Você exporta bens e serviços e aquilo traz divisas, traz recursos para dentro do seu estado, do seu país, suficientes que aquela única pauta econômica patrocine o seu PIB inteiro. Vamos dar para você um exemplo, certo? De vantagem comparativa. Um dos maiores indicadores econômicos que existe no mundo, e PIB relevante e o pessoal com qualidade de vida, é Nova Zelândia. Sim. A base do PIB da Nova Zelândia é o quê? Carvão. Extrativismo. Não tem iPhone lá produzido lá, não tem indústria de carro lá, não tem nada disso. A base da economia deles é extrativismo mineral. Então você tem um país que consegue fazer o básico bem feito, que nem a China quer competir, aquilo é uma fonte imensa de dólares, de recurso estrangeiro que oxigena a economia. Aí você combate a inflação, o desemprego é baixo, as pessoas têm uma qualidade de vida imensa, o índice de desenvolvimento humano é imenso, e você vive bem com aquela atividade. Mesmo sendo uma atividade que outras pessoas acham, não, isso aqui é muito pobre de pauta econômica. Mas quem foi que disse que precisa ser complexo? Quem foi que disse que você precisa complexo? Por que é que você acha que uma indústria aqui dentro de Natal seria relevante? Eu não acho que seja. Entende? Natal é uma cidade de comércio e serviço. Vamos ser bons. Uma reforma dessa tributária poderia estar sendo pensada assim. E funciona. E funciona assim na Europa, funciona assim nos Estados Unidos. Eu digo que minha empresa presta serviço para fora do Brasil. Você é uma microempresa. Tem ali menos de 10 funcionários. Sim. O seu imposto é 0. Você não tem que ter imposto nenhum, paga imposto nenhum. Você não vai pagar 0 de imposto, você já está gerando emprego. Muito bem, o que é que eu posso fazer para lhe servir? Se você é microempresa, tem 10 funcionários, 20 funcionários, você não paga imposto nenhum. Nenhum. No máximo, ali, uma taxa de anual para se dar para a prefeitura, para ajudar na coleta de lixo, alguma coisa nesse sentido. Mas fora isso, você não paga imposto nenhum. Você já está gerando emprego, que não é papel do Estado, está dando emprego para ninguém, não. O Estado tem que se preocupar com saúde, educação e segurança. Mas emprego, quem gera é iniciativa privada. Porque você chega, fica trazendo o foco. Não, quem tem que ser o motor do desenvolvimento da economia é o Estado. Aí está lá aquele funcionário trabalhando, sendo pago pelo Estado. Meu Deus! E o dinheiro para pagar aquele sujeito vem de onde? Foi roubado da mesa das famílias através de imposto. De uma pessoa que está trabalhando, paga imposto para sustentar a máquina pública. Deixa que a iniciativa privada faz isso. E ela que se encarrega de pagar a folha, pagar o encargo social dessas pessoas. Não tem que a gente estar se preocupando em pagar trocentos trilhões de imposto para poder proporcionar saúde e bem-estar, não. Iniciativa privada toma conta dessas coisas, entende, Deise? Então, com relação à reforma tributária, a minha visão é que se o Rio Grande do Norte não fizer aquilo que eu disse ainda há pouco, né, na rádio,
pegar o efetivo da Polícia Militar, coloca no corredor turístico, para proteger nosso turista, o turista andar no litoral aí, um policial para cada turista que tenha, ele lá protegendo nosso turista, acabar com essa história de assalto em pousada, acabar com essa história de assalto em estrada que vai dar no litoral, ou no nosso turismo de interior, que a gente tem, muito bom por sinal. Então, vamos dar segurança ao nosso turista para vir esses dólares para cá. Aí a nossa economia performa bem e a gente fica desenvolvendo, né, educação de nível superior, educação de nível técnico, especializada para o turismo, para o comércio, para a prestação de serviço. Aí o nosso profissional vai ser qualificado e os nossos vizinhos não vão ter essa expertise. Não tem como a gente comparar a beleza do litoral potiguar com alguns dos nossos vizinhos. O nosso litoral é muito bonito. A gente tem um aparelho turístico bem bacana aqui e a gente não consegue explorar. Falta estrutura, né, Fernando? Falta estrutura. As praias Ponta Negra que eu diga, né? Aí com certeza. Com certeza. Triste o que está acontecendo. Ali pronto, se você pega aquele cartão postal, você serve como cartão postal e você serve também como um totem da incompetência da gestão pública no estado do Rio Grande do Norte. Ali um totem, pronto. Nós não servimos para muita coisa. Está aqui o que a gente tem como sinal, sabe? É triste ver uma coisa dessa. É verdade. É verdade. Fernando, mas diante de tudo isso que a gente está conversando aqui, e Fernando falando sobre a nossa capital, né, sobre o Rio Grande do Norte, especificamente Natal, eu fiz uma pesquisa na minha dissertação de mestrado e eu descobri, eu não sei se o Fernando sabe disso, que Natal já ganhou o título de cidade mais empreendedora do Brasil. Eu vi com você comentando e é verdade mesmo. Pela falta de perspectiva, Deise, as pessoas têm que partir para o empreendedorismo. Eu vou dar para você uma ideia, uma visão. A gente que é professor de finanças, a gente tem a fama de ser muito feio, muito chato e muito exigente, sabe? Vai começar. Professor de finanças, ele tem esses estigmas. Então, já depois que eu ganhei os cabelos brancos, eu disse, não, pelo menos vou ser mais legalzinho, não vou ser tão chato, não. Então, durante o período que eu fui professor no UFRN, eu vi um único 10 no TCC, um único. Foi um trabalho fantástico, realmente, muito bacana. Só para você ter uma ideia, essa aluna que foi minha orientanda, ela fez uma indústria de vinho baseado no caju que a gente joga fora. O estado do Rio Grande do Norte é o maior produtor de caju do Brasil. Aí a castanha sai daqui, beneficiado no Ceará, e volta 7 e 8 vezes o valor do que a gente vendeu para eles. Ela pegou esse caju, a polpazinha que é geralmente jogado fora, coletou isso do mercado, né, coletou isso dos produtores e fez uma vinícola. Negócio fantástico, é um projeto, é um plano de negócio, né? Não chegou aí a executar. Mas ela fez todo o plano de pré-viabilidade econômica, viu, consultou, foi pesquisar como é que se faz vinho, foi fazer o teste, aí ela fez em loco mesmo, para saber se caju vira vinho e vira. E ela fez esse desenho todinho do plano de negócio. Foi um trabalho realmente brilhante. O pessoal da banca olhou assim, eu me sentiria com vergonha se eu desse 9,9. Era a tendência, não, vamos dar 9,9, só para não fechar o ideia, que a gente nunca dá 10, mas todo mundo foi unânime, assim, vamos dar 10 à aluna. E ela ganhou 10 realmente na banca, se formou com louvor. Essa aluna, ela não trabalha na área de administração. Ela decidiu empreender e ela tem um micronegócio e acaba tocando a renda dela através daquilo ali. É um negócio de serviço mais simples e que emprega poucas necessidades de uma gestão mais estruturada, né? Com software, com RP, com controle de custo, com relatório, com PowerPoint, com não sei o quê, com Power BI. É uma coisa que ela consegue tocar de forma mais informal e está vivendo bem. Então, realmente, o empreendedorismo tem que ser uma alternativa para a renda, já que o nosso Estado produz poucas oportunidades. Eu vou dizer para você, o pouquinho que eu sou, o pouquinho de profissional que eu sou, é devido, no início da minha carreira, quando eu entrei no UFRN,
procurei fazer estágio voluntário, sem renda, e tinha indústrias aqui complexas, e eu fui estagiar nessas indústrias. Então, aprendi contabilidade de custo dentro já do in loco, trabalhando na indústria têxtil. Cheguei a trabalhar, já como profissional mesmo, na indústria têxtil aqui no estado do Norte, muito bonita, que foi a Cores Corrente. Para mim foi uma escola. O que eu aprendi de contabilidade de custo já foi muito refinado lá. Outras indústrias que eu também trabalhei. Então, quando você vê uma coisa assim extremamente complexa, onde o aluno, né, consegue lidar com aquela complexidade acadêmica na academia e prática quando você fala de mercado, então você tem uma formação melhor. Então, o empreendedorismo é uma ferramenta importante e ainda vou além. Tem muita coisa feita aqui no estado do Rio Grande do Norte de tecnologia, de negócio, que não deixa a desejar em nenhum outro lugar do país e do mundo, não. Aqui tem saído apps, né, revolucionários que estão trazendo pautas de economia colaborativa, de tecnologia mesmo, né, de relacionamento com o cliente, enfim, que são grandes tesouros, né? E isso tem sido bastante evidente. Eu aposto muito no Potiguar. Eu acredito muito naquela frase, né? A dor ensina a gemer. Então, a gente tem que tirar leite de pedra aqui. Aqui, se você é bom, você consegue realmente um lugar na sombra, né? É verdade. Lugar no sol tem, mas na sombra, um cafezinho com água gelada, aí é mais complicado. Ai, Fernando. Gente, eu adoro bater esses papos com o Fernando, porque a conversa com o Fernando flui muito bem. Ele é muito pedagógico. Em questões, como ele está dizendo, questões assim que eu vou dizer que são difíceis de a gente entender, né? Principalmente quem não é da área, para quem é de administração, de contabilidade, consegue passear aí direitinho nesses temas. Mas, de repente, uma pessoa que não tem tanto conhecimento nessas áreas fica um pouco mais difícil. Mas aí Fernando chega e ele consegue quebrar esses tabus e conversar de uma maneira que quem não é da área consegue entender naturalmente, né? E o bom é que ele traz isso para a vivência do cotidiano, mostrando o que é que muda e o que não muda com essas reformas, com a economia, a própria questão do empreendedorismo. E ele falando sobre a questão de empreendedorismo, eu também, nas minhas pesquisas, descobri que o empreendedorismo ele é muito focado por necessidade, realmente. É o que ele está dizendo. Às vezes as pessoas elas querem empreender, mas elas não têm oportunidade, às vezes tem a competência lá em cima, como o Fernando ressaltou também, às vezes a pessoa é graduado, é especialista, é mestre, é doutor, enfim, mas não consegue se colocar no mercado e a pessoa vai fazer o quê? Vai empreender. Às vezes a pessoa, como ele está dizendo, a pessoa não consegue um trabalho assim, concurso público quase impossível de se passar, né, Fernando? Ainda tem essa. Você estuda, vai fazer uma seleção, é quase um milagre você conseguir passar e outro milagre para você assumir, né? Diante de tudo que vem acontecendo aí nas seleções, que também é uma pena. E aí a pessoa diz, não, eu não consegui passar no concurso, eu não estou conseguindo me encaixar na empresa privada, então eu vou empreender. Então, e ele ainda falou de outro ponto também que eu acho muito importante e eu defendo muito, embora algumas pessoas, infelizmente, metem o pau, a questão das universidades, dos projetos dos alunos. Gente, é cada um. Na disciplina de negócios digitais, eu coloquei os meninos para bater um papo e tudo, os meninos com ideias brilhantes para sustentabilidade, questão de lixo, empresas falando sobre a empresa em relação a software de carros, enfim, coisas assim que você fica besta. Os alunos, às vezes, dão aula para a gente, né, das coisas que eles têm na cabeça, no coração, mas que, infelizmente, falta o poder público chegar perto das universidades para a gente desmistificar aquela questão de que na universidade o pessoal faz projeto de tese, de doutorado, não sei de quê, de mestrado, e vai ficar engavetado ali. Mas por que fica, né, Fernando? Porque falta o que ele falou. Falta iniciativa, às vezes falta dinheiro para apostar mais nos projetos, apoio, porque as ideias são boas, sim. A gente que está ali perto dos alunos, a gente vê. Então, Fernando, dentro de tudo isso que você está falando, me diga uma coisa. Você acha que dentro desse cenário aí que você desenhou, né, de imposto, corrupção, tudo isso a gente está conversando nas entrelinhas, né? Imposto, corrupção, reforma tributária, a questão da competitividade também nos estados, ICMS. Fernando já falou aqui nas entrelinhas dele, economia, já falou de administração, já falou de contabilidade, já falou sobre, enfim, muitas coisas que são positivas e outras, infelizmente, são negativas. Mas você acha que, diante disso, ainda vale a pena investir no Brasil? Olha, o Brasil ele tem uma coisa que nenhum outro país tem. Sim. Nós somos responsáveis pela alimentação de 1 bilhão de pessoas no mundo. Isso é muito expressivo. Nós somos um grande celeiro de produção de alimentos.
E o nosso agro, a despeito do que dizem, né, o pessoal mais ideológico, o nosso agro é responsável, ele respeita o meio ambiente, ele gera emprego, ele gera renda. Países que devastaram todas as suas riquezas naturais para poder prosperar, agora são críticos do Brasil. Eu acho isso um absurdo, porque boa parte da nossa floresta nativa está lá, ainda intocada. Isso é verdade. Então, a gente tem problemas que precisam ser combatidos, que poderiam estar melhorando a questão da sustentabilidade. Ok, apoie, mas não combata, não diga que é nazista, que é não sei o quê, não diga isso, porque o nosso produtor rural, ele é um herói e ele traz muita segurança alimentar para o planeta inteiro, não é só para o Brasil. Então, como o agronegócio é a nossa vantagem comparativa, é por onde dólar entra no Brasil, o que é que vai acontecer? O investidor internacional está vendo o Brasil como a bola da vez. Primeiro, nós temos a maior taxa de juros real do planeta. Quer dizer, quando você pega a taxa de juros e desconta a inflação, esse spread, essa diferença, é o que se chama taxa de juros real. Não existe outra dessa. Tem países com juros de 100% ao ano, mas a inflação também é de 100%, então você não tem nada de ganho ali. Porque você vai botar o dinheiro naquele país, a taxa de juros é de 100%, a inflação é de 100%, morreu o assunto. Você não ganhou nada, porque a inflação consome o seu ganho. No Brasil, não. Você tem uma taxa de juros alta, você tem uma taxa de inflação baixa e você tem um ganho expressivo. Então, o investidor internacional, opa, Brasil, vamos botar o dinheiro lá. O camarada está botando comida aqui na minha mesa. Eu estou lá na Noruega, tem comida made in Brasil. Então, vamos colocar dinheiro lá no Brasil. Então, o Brasil vai ser destino de dólar tranquilo. O que é que a gente precisa se preocupar? Dar segurança jurídica, dar respaldo para o agronegócio, para ele performar bem. Então, eu, como assim, boa parte do meu patrimônio vem de mercado financeiro, eu sou investidor, eu penso na minha aposentadoria, eu penso no meu patrimônio. Então, olhando para essa perspectiva, eu não vejo ainda deterioração dos conceitos macroeconômicos do país que inviabilize acreditar no Brasil. Para mim, inflação é para baixo, eu estou dizendo isso há tanto tempo já, inflação é para baixo, dólar é para baixo, entende? Bolsa é para cima, eu estou dizendo isso desde fevereiro, e olha que eu não tenho afinidade com o projeto ideológico do governo federal. Pelo contrário, eu sou o ferrenho opositor. Mas essas premissas, elas estão inabaláveis. Por quê? Porque foi feito uma estrutura sólida em torno do agronegócio. Então, eu assim, estou convencido que dólar é para baixo, inflação é para baixo, bolsa é para cima, investir no Brasil ainda nem de longe é uma coisa arriscada. Nós temos uma bolsa pequenininha, 300 e pouco, 400 e poucas empresas, comprado nos Estados Unidos, tem 5 mil empresas listadas, mas tem como você fazer uma carteirazinha diversificada, 4, 5 papéis, 4, 5 empresas, onde você vai colocando. Eu sou muito conservador. Compro uma empresa de prestação de serviço público, paga dividendo robusto, você consegue ganhar tanto pela valorização da ação, como também pelo pagamento de dividendo, que é a fração do lucro que a empresa dá a cada 6 meses, ela devolve para os acionistas. Então, compra uma empresa dessa, compra uma empresa que tem renda atrelada a dólar, mesmo o dólar estando baixo, e se alguma coisa apertar aqui, mas a empresa está mandando produto para fora. Então, ela manda para fora, vem o dinheiro, tá tudo bem. Então, vai em serviço público, vai ali em empresa que exporta, você já está fazendo um hedgezinho, uma proteção. Se aqui ficar ruim, tem empresa que manda para fora, então a coisa fica bacana desse jeito. Serviço público, não tem como você parar fornecimento de água à luz, não existe isso, então você vai fazendo uma proteção. Pode ser que você tenha um pouco mais de medo, investir e comprar empresa de varejo. Algumas dessas grandes, inclusive, estão dizendo, socorro, pelo amor de Deus, estou quebrando. Então, aí vai com cuidado no varejo, né? Se for comprar, compra pouquinho, compra 5% do patrimônio só, não tem problema. Se você perder 5%, você não morre. Uma coisa é você comprar 50% numa empresa só. Aí se der um problema com essa empresa, você vai estar prejudicado realmente. Mas se comprar 5% ali de varejo, e aí você vai andando. Então, faz umas 3, 4 operações em segmento diferente. O Brasil é um lugar excelente para investir. Eu hoje,
como reforço, não tenho um alinhamento ideológico com o governo. Sou opositor, mas não vejo hoje nenhum indício que a economia da gente vai performar mal, não. Ocorre que a reforma tributária, no modo como está, quando ela começar a produzir desajustes na economia, porque o que é que tem que ficar de regra para nosso ouvinte? Toda vez que o Estado intervém na economia, ele promove mais desajustes, desequilíbrio do que equilíbrio. Então, o Estado, quando intervém, é desequilíbrio. Quando você abre a economia, tirando aquilo que a gente falou de reserva de mercado, tal, não sei o quê, você promove um desequilíbriozinho ali, mas lá na frente. Todo mundo disse, quando foi privatizar as telecomunicações, só rico vai ter celular, só rico vai ter celular, vai ser tudo muito caro. Hoje a gente tem mais celular do que cidadão dentro do país. Esse número que você... Assim, a maioria das pessoas tem 2 linhas. Entende? Então, quando você abre a economia, serviços e produtos ficam melhores e mais baratos. Quando é o Estado criando uma reservazinha de mercado ali, o serviço e o produto só fica pior e mais caro. Então, em resumo, a gente tem como pensar nessa reforma tributária quando ela começar a torrar dinheiro para bancar Estado ineficiente, aí perseguindo o Estado opositor político, aí você vai ver esses desequilíbrios em ação, e aí a gente vai ter, a partir de 2032, 2033, uma preocupação com a inflação descontrolada. Aí onde tem inflação, tem desemprego, tem miséria, e isso daí é uma coisa que a gente tem que se preocupar. Mas no curto prazo, até essa janela de tempo, sabe, Deise, eu não me sinto desconfortável, não. Sim, entendi. Morro de medo de alguém me pegar na rua e me dar umas pancadas, mas eu não tenho... Mas o pior é que o negócio está meio assim mesmo, viu? A política está um negócio de ódio mesmo. Ainda bem que a gente... eu acho muito bacana o posicionamento do professor Fernando, porque a gente está discutindo política aqui, mas a gente não está falando que eu sou bolsonarista, eu sou PT, eu sou não sei o quê, eu sou partido X, partido Y, tem um monte aí, e eu sou partido até morrer, e eu acredito no que ele prega até morrer. As pessoas têm que saber fazer o que a gente está fazendo aqui, né? Conversar, trocar ideias, o que é bom a gente leva, o que é ruim a gente critica na intenção de melhorar, né? E eu respeito Fernando me respeita, está tudo certo. Mas a partir do momento que eu digo uma coisa criticando um determinado partido ou determinada ideologia, eu fico com medo de sair na rua, já é complicado, né? Eu acho que as pessoas têm que ter muita essa consciência que a gente está falando aqui, né? Então, o meu partido é o PIB. Se é bom para o PIB, eu apoio. Show, tá fechado. Meu partido é o PIB. Se for bom para o PIB, para mim está bom também. Pois é, sobre Tem um apego à política de estimação de jeito nenhum. É isso aí. A única coisa que eu defendo, né, isso aí eu defendo, é que a gente preze sempre por princípio democrático. Por exemplo, se você bate numa pessoa na rua por causa de política, você é um fascista. Você é um fascista, você é uma pessoa autoritária que não aceita opinião divergente, não consegue viver com contraditório. Então, você vê isso na extrema direita, você vê isso na extrema esquerda, e isso, para mim, é extremamente nocivo. Se você não chega e não tem a capacidade de sentar e dialogar, está, assim, notório que você é uma pessoa intolerante, que não consegue conviver com o contraditório e que não consegue, num debate, você vai me dizer coisas relevantes, eu vou rever meu ponto de vista e eu vou lhe dizer coisas que contribuem, que você aprimore seu ponto de vista. Isso é a democracia. Exatamente. Então, se você silencia o contraditório, para mim, ou via agressão física, ou via corrupção das estruturas nacionais, isso, para mim, é andar da carruagem de instalação de ditaduras, de coisa que é o que se chama fascismo, né? É verdade. Então, gente, é isso. A gente chega no final agora do nosso Gestão Cast. Já tô com pena, né, Fernando? Que se eu pudesse passar o dia conversando com você aí sobre essas questões de economia, de finanças, que são importantes para a gente, porque isso vai influenciar na nossa vida, né? Vai influenciar no nosso negócio, vai influenciar na nossa família. Mas, como o professor Fernando falou, a gente tem que ter sempre essa visão otimista das coisas, né? Torcer pelo nosso país, torcer pela nossa economia, pela geração de empregos, enfim. Então, fica a minha gratidão, viu? Por você ter aceito meu convite e aí ter batido esse papo aí tão maravilhoso, esclarecido essas dúvidas que existem em relação à reforma tributária, que está todo mundo querendo saber. E para você que está nos assistindo, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal, comenta. E é isso. Muito obrigada, viu, Fernando? Eu que agradeço, mano. Maravilhoso. Muito obrigado. Precisando, pode chamar. Estou sempre à disposição.
É isso aí. Tchau,